Oi pessoal, Giuseppe de volta e hoje a pergunta que eu quero discutir com vocês é: quanto tempo demora para publicar um artigo científico? Bom, é inegável que, independente da área do conhecimento, hoje em dia existe uma verdadeira corrida para a publicação. Isso é particularmente notável naqueles periódicos mais importantes. Então, hoje em dia, a velocidade com que esse processo acontece, com que ele tramita entre editor, revisores, com base naquela discussão que nós já temos feito no canal, o tempo necessário para que todo esse processo aconteça passa a ser um aspecto extremamente importante para que os autores decidam para que veículo vão encaminhar os seus artigos científicos. Mas se vocês querem chegar a um número, ele é muito variável. Por exemplo, nós temos uma série de revistas de publicação rápida que são chamadas de communications ou short communications, e uma das prerrogativas desses veículos é publicar resultados que são extremamente impactantes para uma determinada área do conhecimento, que, portanto, a rapidez desse processo de revisão é justificada. Então, nós temos periódicos que se comprometem a publicar os dados, desde que o artigo seja aceito, claro, no intervalo de poucas semanas. Quando nós estamos falando de periódicos que se dedicam a publicar principalmente o que a gente chama de regular papers, esse período costuma ser um pouco mais longo. Mas fato é que não dá para a gente precisar exatamente quanto tempo esse processo demorará, porque ele depende da resposta dos revisores e fundamentalmente do número de ciclos de revisão. Pois é, gente, nós temos que nos preparar para isso. Não é incomum que um artigo submetido a uma revista tem que passar por uma série de revisões para que, eventualmente, todas as pessoas envolvidas estejam de acordo com aquela formatação e aí o artigo pode seguir para a publicação. Aqui existe uma questão relativa ao tempo que é particularmente cruel com os autores, pois o editor convida os revisores, essas pessoas, no momento do convite, caso aceitem dar aparecer no trabalho, já estão cientes dos prazos que elas terão para encaminharem as respostas. Então, tipicamente, esse tempo varia entre 2 e 3 semanas. Mas fato é que se algum dos revisores decidir atrasar a emissão do parecer, o editor não tem muito o que fazer. Essas pessoas não estão sendo pagas, elas foram simplesmente convidadas. E o máximo que o editor pode fazer é mandar mensagens dizendo: olha, o seu prazo já acabou. Mas é muito comum que hajam atrasos nesse processo. Bom, depois que a primeira rodada de revisão é concluída, o editor encaminha a decisão aos autores. Essa decisão vem como 4 respostas possíveis e suas variações. Mas basicamente o artigo pode ser aceito na forma como ele foi enviado. Essa forma é raríssima, é muito pouco provável que nós tenhamos um trabalho aceito numa revista séria sem que haja nenhuma revisão posterior. Nós temos uma espécie de pré-aceite, que é assim: os revisores concordam com o aceite do trabalho desde que os autores se comprometam a fazer revisões menores. Essas revisões menores geralmente envolvem uma readequação de algum ponto da discussão, a modificação de elementos textuais, mas normalmente não requer a obtenção de dados adicionais. Na terceira categoria, nós temos as Major Revisions, ou as revisões maiores, quando uma modificação mais profunda do trabalho é requerida pelos revisores para que o trabalho possa ser normalmente julgado numa outra etapa de revisão e eventualmente aceito. E, finalmente, nós temos o parecer, que é o mais comum, que é simplesmente a rejeição do trabalho. Quando um trabalho é rejeitado num periódico, isso estabelece o fim da discussão daquela proposta de publicação e os autores eventualmente podem usar essas críticas e adequar o seu trabalho, mas terão que submeter este trabalho para um outro periódico, um outro veículo. Vejam que se o trabalho cai na categoria de revisões maiores, o que é bastante comum, não há nenhuma garantia de quantas etapas serão necessárias nesse processo de depuração, de revisão do trabalho, até que eventualmente ele possa ser aceito. Voltamos à questão da dificuldade da estimativa do tempo. Se vocês procurarem as estatísticas das principais revistas do mundo, o que vocês vão encontrar é o intervalo de tempo médio entre a submissão e a primeira decisão, que seria essa, uma revisão menor, uma revisão maior ou uma rejeição, e entre a submissão e a decisão final. Mas essa estatística, ela simplesmente não conta quantas etapas estiveram envolvidas. Então, gente, qual é o recado aqui? Acreditem, eu sei o quanto nós ficamos ansiosos depois de escrevermos os nossos trabalhos e o quanto nós queremos vê-los
publicados. Mas se estamos interessados em fazer com que essa ciência seja discutida num fórum importante, num periódico relevante, é natural que o nível da crítica seja bastante alto e que nós tenhamos que lidar com alguns dissabores, inclusive no que se refere à espera. Em resumo, não há saída fácil. Se você quer publicar um bom trabalho de ciência num bom veículo, essa espera é necessária. Pessoal, por hoje é só. Se vocês estão gostando da discussão estabelecida aqui nesse canal, deixem o seu like, inscrevam-se, compartilhem com os colegas e comentem aqui embaixo. Um grande abraço e fiquem bem.